Boa noite e bem-vindos a mais um Direito a Falar, um programa produzido em parceria pelo ETV e pela revista Advocados. O Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados realiza eleições no final do ano e os nossos convidados desta semana lideram uma das listas candidatas. Passo a apresentar António Jaime Martins, atual presidente do Conselho Regional, que se recandidata a um novo triénio à frente deste órgão, e também o advogado Paulo Graça, que é membro do atual Conselho de Ontologia e que é candidato à presidência do Conselho no próximo triénio, que é o triénio de 2017-2019. A ambos, muito boa noite, bem-vindos ao Direito a Falar. E começo por si, Dr. António. Qual é o objetivo desta recandidatura? Bem, o objetivo da recandidatura é continuar o trabalho que temos vindo a desenvolver. 3 anos, efetivamente, não é muito. Nós temos um trabalho que fala por nós, quer dizer, não nos apresentamos às urnas, se me é permitida a expressão, sem um trabalho que possa ser apreciado. Tivemos nos grandes combates da advocacia nos últimos 2 anos e meio. Estou a pensar na questão das sociedades multidisciplinares e naquilo que elas estavam previstas na primeira versão do Estatuto Marinho e Pinto, como ficou conhecido, e que... Acho que o facto de terem caído na versão final e que por intervenção, uma vitória da vossa equipa muito também. Por intervenção do Conselho Regional de Lisboa. Aliás, na altura, ainda no mandato anterior, nós fizemos desde logo uma conferência internacional que punha à nu as desvantagens da multidisciplinaridade, quer para as empresas e para os cidadãos, quer para o exercício da advocacia, demonstrando a sua incompatibilidade com a preservação de determinados deveres que os advogados têm para salvaguarda dos seus próprios constituintes, e estou desde logo a pensar no segredo profissional. E, portanto, isso foi um trabalho que foi desenvolvido, foi um trabalho muito difícil. Tínhamos as auditoras e as consultoras procurando obter essa possibilidade da multidisciplinaridade do Estatuto, e conhecendo que a lei estava em revisão. Aliás, aconteceria provavelmente em Portugal aquilo que acontece em Espanha, em que nas 10 primeiras empresas que prestam serviços jurídicos, o 4º e 7º lugar do ranking já é ocupado pelas sociedades de advogados das Big Four, a Pricewaterhouse, a Deloitte, a KPMG. Mas e se isso for bom para o consumidor? Mas é que eu acho que não é. É porque qualquer situação de monopólio ou de oligopólio não é boa para o consumidor. É bom para as auditoras e para as consultoras, mas não é bom para o consumidor de maneira nenhuma. A aparência de bondade para o consumidor, quando muito é no primeiro tempo, porque em seguida passa a haver situação de oligopólio e monopólio, até porque, repare, há determinados deveres que os advogados têm para a proteção dos seus clientes. O segredo profissional existe para proteger o cidadão e a empresa que consulta o advogado. A proibição de publicidade selvagem para a angariação de clientela existe para proteger o cidadão e a empresa. Mas há quem argumente que a proibição de publicidade acaba por favorecer quem já está no mercado, na prática. Não, repara, a proibição de publicidade permite que haja igualdade entre um pequeno escritório de advocacia, um médio escritório de advocacia e um grande escritório de advocacia. É só isso que se pretende garantir. Portanto, que a escolha do cidadão ou da empresa seja livre pelo mérito do escritório em causa e não porque consegue fazer mais publicidade que o outro. Estou a pensar também noutras situações que tivemos, e aliás que este governo, pelos vistos, nos veio dar razão, embora parcialmente as medidas da senhora Ministra da Justiça, que são de aplaudir, são um pequeno passo. Há outros para dar, mas são um pequeno passo. Quando, na indevida altura, o meu Conselho se pronunciou contra aquilo que nos pareceu ser claramente um afastamento da justiça do cidadão, com encerramento injustificado de tribunais e com a sua desqualificação. Estou a pensar, e essa batalha está a ser travada e vai continuar a ser travada, que é a certificação dos atos próprios dos advogados. Efetivamente, o Conselho aprovou numa Assembleia extraordinária, aprovou a certificação dos atos próprios como forma de combate privilegiada à procuradoria ilícita. Na sequência desse nosso trabalho, o Conselho Geral chegou a fazer constar de uma proposta ao Ministério da Justiça, de uma disposição que, de alguma forma, embora fosse uma proposta mais modesta, de alguma forma previa a certificação dos atos próprios, mas depois, curiosamente, a disposição viria a cair na Assembleia da República, que também,
com alguma curiosidade, consagrou, por exemplo, a certificação dos atos dos contabilistas. É de facto extraordinário que a Assembleia tenha entendido que os atos dos senhores contabilistas mereciam certificação e a dos advogados não. É curioso, é bastante curioso, e eu penso que deverá ser um tema que devemos investigar, o porquê, a razão de ser do não reconhecimento da certificação. Estou a pensar também no combate que temos feito à procura ilícita, conseguindo... Portanto, essas são algumas das bandeiras são aquelas que temos... É o trabalho que temos feito. Aliás, olha, estou a pensar, por exemplo, já neste mandato, no diálogo que estabelecemos com as estruturas de coordenação do Ministério Público, evitando o encerramento dos serviços de ato na Moita, por exemplo. E, portanto, há todo um conjunto de trabalho que tem sido desenvolvido e que gostaríamos de, merecendo, obviamente, a confiança dos advogados, podemos continuar. Estou também a pensar na presença que tivemos em matéria de discussão das duas assembleias que houve para a discussão do regulamento da Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, apelando aos necessários consensos dentro da Ordem, apelando à necessidade de discutir o regulamento na classe, apelando à necessidade de fazer os necessários estudos até final deste ano, porque no próximo ano há aumentos previstos, para que de alguma forma se fosse permitido conformar a necessidade de sustentabilidade da Caixa com a capacidade contributiva dos advogados, que é cada vez menor. E, portanto, nós tivemos em todos os grandes combates que envolveram a advocacia, os colegas conhecem o nosso trabalho. Nós propomos-nos continuá-lo, depois com algumas novidades, se me der essa oportunidade de sobre isso falar. Claro. Dr. Paulo, faz parte do atual Conselho e esta sua candidatura, no fundo, é também um projeto de continuidade. De alguma forma, sim, mas existe aqui uma mudança assinalável, porque o meu projeto é, acima de tudo, um projeto reformista, que se baseia no seguinte, desde logo num axioma que partilho aqui com o António Jaime Martins, que é a defesa intransigente da independência do advogado, que tem estado a ser atacada a vários níveis e designadamente com as ameaças de multidisciplinaridade. Para nós, determinados princípios da advocacia são sagrados, porque entendemos que só a advocacia livre e independente pode servir plenamente o cidadão. Só no momento em que o cidadão tem a possibilidade de escolher ele próprio o seu advogado e de ter com ele uma relação profissional individual e de mútuo acordo, sem interferência de terceiros, poderá ver os seus direitos e interesses cabalmente defendidos, poderemos ter uma advocacia plena. Partindo deste axioma, entendemos que os demais deveres deontológicos do advogado devem ser preservados e devem ser defendidos. Sob o ponto de vista disciplinar, proponho-me à reforma do Conselho de Deontologia de Lisboa, porquanto neste momento estamos numa situação aflitiva. Temos 13.000 advogados na região de Lisboa e temos uma média de 8 queixas contra advogados por dia a entrarem no Conselho de Deontologia de Lisboa. E quais são os temas que suscitam queixas? São variáveis. O apoio judiciário suscita muitas queixas, geralmente queixas de clientes, poucas de tribunais. Eu devo dizer, para que não se pense que nós passamos a ser uma classe mal comportada, que a larga maioria dos casos são arquivados por falta de prova, porque pura e simplesmente a matéria não tem relevo disciplinar. E aí é que é colocado o ênfase da minha intervenção. Eu entendo que devemos estruturar o Conselho de Deontologia e a parte disciplinar da Ordem de forma a que estas questões sejam rapidamente julgadas e aquelas que tiverem que ser arquivadas, que sejam rapidamente arquivadas. Não faz nenhum sentido, e não só não faz sentido, ataca a independência do advogado e constrange-o a circunstância de ele de ser arguido num ou vários processos disciplinares, o que naturalmente limita a sua ação e limita o próprio prestígio da Ordem. Se esses processos disciplinares pendem durante 2, 3, 4, 5 anos sem resolução, é evidente que o prestígio dos órgãos disciplinares se degrada. Quer tornar mais célere esses processos e mais eficazes. Exatamente. Quero poder extinguir de início, tanto quanto possível, aquilo que seja de extinguir de início. Que, volto a dizer, corresponde à larga maioria das queixas. Os casos realmente graves são, felizmente, residuais. E, relativamente a esses, nós também devemos ter uma atitude, aí sim, devemos concentrar a nossa atenção nesses casos que sejam graves, e devemos aplicar a lei, enfim, com todo o vigor. Quando fala em casos graves, refere-se a, por exemplo? Eventualmente, situações em que possa haver apropriações indevidas. São casos, felizmente, raros. Existem alguns, infelizmente, mas naturalmente... Há um caso muito mediático agora de um grupo de advogados de Braga que são acusados, suspeitos de um caso de homicídio.
É o tipo de situações que o Conselho Disciplinar, não me refiro a casos tão extremos, como é óbvio, até porque felizmente são raros, mas é o tipo de questões com patrimónios, Sim, nós não temos jurisdição sobre Braga, nem eu poderei falar sobre um caso concreto, que aliás nem sequer sei se existe qualquer tipo de ação disciplinar relativamente a essas pessoas. Mas devo dizer que será o tipo de situação que, se ocorrer aqui em Lisboa, porventura poderia dar origem a um procedimento de natureza disciplinar e seria naturalmente uma situação grave, a confirmar-se. Há quem considere que os advogados são muito corporativos. Essa intenção de tornar essas questões disciplinares mais rápidas e mais ao serviço do cidadão é também para combater essa ideia? Eu diria que nós não somos corporativos e uma das minhas bandeiras será que temos que ser mesmo corporativos. Temos que ser mesmo corporativos, não assumindo uma defesa a toda a linha e a todo o preço do advogado. Não é isto. Seremos corporativos se formos os primeiros a punir aquilo que tiver que ser punido. Mas também temos que ser corporativos se formos os primeiros a arquivar as situações que tenham que ser arquivadas. E aqui sim seremos corporativos, sem nenhum tipo de vergonha nem de rebuço. E também ao punir as situações em que de facto existe, é também uma forma de defender a classe, é isso? Acho que sim, a ordem só se prestigia se em situações graves for a primeira ante a comunidade a aplicar a justiça. Só se prestigia. Esta candidatura é uma candidatura independente, portanto, tanto quanto sei, não estão ligados a nenhuma das candidaturas a bastonário da Ordem, que aliás as eleições são no mesmo dia em que são... Sim, os órgãos todos, sim, exceto as delegações. Como é que vem a eventual recondução da atual bastonária? Eu, como candidato independente, está-me a fazer uma pergunta que me está a deixar aqui em dificuldade. Naturalmente, eu e o meu Conselho tivemos com o Conselho Geral uma relação institucional de grande cooperação, de lealdade. Penso que foi possível pacificar a ordem e transmitir externamente não uma ideia de que todos pensamos de igual forma, porque isso é manifestamente impossível e cada advogado pensará da sua forma, mas a liberdade de pensamento de cada um dentro da ordem não é obstáculo a que a ordem efetivamente prossiga os seus fins e que se apresente no mundo judiciário, perante a comunicação social e perante o cidadão, como uma ordem que defende a sua missão, que é defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e já agora também dos advogados. Portanto, foi possível restabelecer alguma credibilidade perdida, aliás, durante o tempo do mandato do Dr. Marinho Pinto, em que as relações com a magistratura, com o Ministério da Justiça foram bastante atribuladas. Essas relações agora são boas, são relações externas e internas de cooperação. E, portanto, o que eu lhe posso dizer é que, não obstante a doutora Helena Fraga e eu sermos provenientes, enfim, de candidaturas diferentes, porque a doutora Helena Fraga fazia parte, efetivamente, do mandato do Dr. Marinho Pinto e eu estive com o Vasco Marques Correia como candidato a bastonário, foi possível, naquelas que eram as principais bandeiras dos advogados, foi possível chegarmos a entendimentos que penso que a classe beneficiou. E estou a pensar na reforma judiciária, estou a pensar em matéria formativa, estou a pensar em matéria de inscrições, e, portanto, houve várias matérias onde, efetivamente, foi possível alcançar, trabalhar juntos cedendo um pouco cada lado a sua parte, porque as negociações são assim mesmo, implicam cedências de parte a parte, foi possível, efetivamente, alcançar consensos com os quais os advogados, penso que beneficiaram amplamente. E, portanto, houve, quer de um lado, quer do outro, essa vontade de escutar o que o outro tinha a dizer e de respeitar as competências de cada órgão. E se for reeleito, acha que existem condições para manter essa boa relação com... Não tenho qualquer dúvida. Não tenho qualquer dúvida. E então, agora gostava de saber a vossa opinião sobre alguns temas que estão a marcar a agenda também. Nomeadamente, há bocadinho referiu essa questão, que é a questão do mapa judiciário. Esta semana o Governo anunciou a reabertura de alguns tribunais. Sim. É uma medida que vai ao encontro das suas preocupações? Olha, essa foi uma das situações que eu e o meu Conselho combatemos de todas as maneiras que pudemos
que foi o encerramento portanto, a reorganização judiciária previa a transformação de 231 comarcas, se não me engano, em 23, e de primeiro encerrou 20 tribunais e criou 27, se não me engano, secções de proximidade. Ou seja, encerrou, ao fim e ao cabo, 47. 19. Pois, 19, 20, não sei, é uma questão de confirmar, há aí um desacerto no número, ou 19 ou 20, portanto, o que está aqui em causa é o princípio de que os tribunais encerrados vão voltar a ser reabertos e a funcionarem como secções de proximidade e as secções de proximidade servirem para fazer julgamentos já atuais. E, portanto, não é aquilo que nós queríamos, não era aquilo que eu pretendia. O que eu pretendia era uma reabertura. De todos esses obviamente, uma reabertura programada, porque reabrir novamente todos os tribunais que foram encerrados criaria novamente o caos na organização judiciária, no sistema judiciário, como foi o caso do seu encerramento, e, aliás, também acompanhado do crash do Sítios, onde enfim, o Conselho se desdobrou a procurar auxiliar os advogados e a procurar, de alguma forma, e com aquilo que lhe era possível, resolver o problema junto do Conselho Superior da Magistratura e do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, mas deixe-me que lhe diga que vejo com muito bons olhos muitas das medidas, grande parte das medidas que este atual Ministério da Justiça propõe no programa Justiça Mais Próxima. Aliás, algumas das medidas previstas no programa Justiça Mais Próxima resultam do diálogo que tem sido mantido com o Ministério e com a Secretaria de Estado da Justiça desde o início deste mandato governativo. E estou a pensar, por exemplo, em várias situações, esta dos tribunais é uma delas, embora não estejamos totalmente satisfeitos, é um primeiro passo, e nós compreendemos que seria eventualmente difícil ter logo uma reabertura dos tribunais nos termos em que eles existiam antes da reforma judiciária. Estou a pensar em algumas medidas, como a realização de videoconferências dentro da mesma comarca, entre diversas instâncias. Estou a pensar uma coisa que é tão importante para os advogados, como seja haver a possibilidade nos sítios de introduzirmos documentação com uma capacidade superior aos 3 megas. Estou a pensar na possibilidade de se realizar julgamentos e outro tipo de diligências judiciais junto dos tribunais encerrados. Portanto, isso já resulta de um diálogo e de uma abertura ao diálogo, pela qual felicito o Ministério, que tem sido mantida desde há 6 meses a esta parte. Era um diálogo que, efetivamente, com o Ministério da Justiça anterior, seguramente na parte final já não existia. Era uma conversa de surdo. E o senhor, que balanço é que faz destes 6 meses? Eu acho que esta situação com que agora nos deparamos consagra um primeiro regresso a um princípio que me parece muito saudável, o princípio segundo o qual a justiça é um direito que todos temos e não é um bem transacionável, conforme era o pressuposto da reforma anterior. A circunstância de os tribunais reabrirem e da justiça se reaproximar dos cidadãos é apenas um primeiro passo. Há algo mais a fazer. É preciso reapetechar os tribunais, quer a nível de magistrados, quer sobretudo a nível de funcionários e, sobretudo, e uma coisa que poucas vezes em Portugal se fala, mas que para mim é fundamental, alterar métodos de trabalho. Não é com alterações da lei, não é com mudanças de códigos que nós resolvemos o problema. Aliás, os últimos anos têm sido pródigos em situações perfeitamente escusadas, em que os tribunais têm que trabalhar com 3, 4 e 5 códigos ou revisões do mesmo ao mesmo tempo. Isto cria uma confusão que os cidadãos muitas vezes não se apercebem. Mas que é, muitas vezes... E com novos sistemas informáticos. E com novos sistemas informáticos. E, portanto, é muito difícil aos funcionários atualizarem-se em situações destas. É muito difícil criarem métodos de trabalho. E é muito difícil criarem métodos de trabalho únicos. Quando falamos de atrasos no funcionamento da justiça, não estamos, as mais das vezes, a falar em alterações legislativas. Estamos a falar em alterações de natureza administrativa. Que é aqui que os vários Ministérios da Justiça têm falhado. Mas volto a dizer, para além da circunstância de este passo ser um primeiro passo, é importante o reapetechamento dos quadros e a alteração dos métodos de trabalho. E, por outro lado, é importante, penso eu, que o Estado reocupe território.
a desertificação a que vimos assistindo nos últimos tempos tem tido efeitos dramáticos. Eu ainda hoje de manhã ouvi num canal da concorrência uma referência numa determinada comarca do norte do país a que as pessoas teriam que percorrer 70 km para ir ao tribunal mais próximo, não poderiam fazê-lo no mesmo dia, tinham que ficar de um dia para o outro. Quem decide estas coisas aqui a nível de Lisboa não faz a mínima ideia do transtorno até económico que causa às pessoas. Ou seja, é até uma questão também de soberania de parte do Estado estar presente nessas regiões. É uma questão de soberania, até porque a circunstância do Estado ocupar o território e se mostrar tem um peso político e social extremamente importante, ao qual nós muitas vezes não damos o devido crédito. Só com a circunstância de nós termos justiça e temos a justiça do Estado a funcionar, o cidadão se sente como cidadão do país. Quando a justiça é desapossada do cidadão, foge do cidadão, naturalmente surgem formas de justiça privada. E as formas de justiça privada, historicamente, tiveram o seu tempo e não deram bons resultados. E quando falamos em justiça privada, muitas vezes aqui em Lisboa, aquilo que nós pensamos é nas arbitragens. Essa é a justiça privada dos mais abastados. Porque a justiça privada dos menos abastados e dos mais afastados provavelmente não é tão sofisticada, nem será tão interessante, nem tão bonita. E essa nós não gostamos. E acha que é esse o risco que acontece quando o Estado não está presente? Pois, naturalmente, se o cidadão não pode recorrer a tribunal para defender os seus direitos, provavelmente usa as mãos ou aquilo que tiver à mão para fazer a justiça que entende deve fazer. Isso é um péssimo princípio. O Estado deve facilitar a justiça ao cidadão, que é um direito do cidadão. Muitas vezes as pessoas não percebem que precisam da justiça como da água ou da comida. É a justiça que permite que nós possamos sair daqui em paz e irmos à nossa vida sem que nada nos aconteça. E, portanto, as pessoas normalmente não pensam nisto assim. Quando isto deixa de acontecer e quando se instala o caos e a anarquia... E é a própria razão de ser do Estado. Evidentemente. É administrar a justiça. É administrar a justiça, é permitir que o cidadão, nos casos em que a paz em que vive seja perturbada, possa dirigir-se a uma entidade pública que, em nome da comunidade, faz justiça. Isto pode parecer uma conversa filosófica, mas não concorda não é. que, apesar de tudo isso, não é necessário também uma certa racionalização dos meios, tendo em conta quantas limitações orçamentais que temos e também o facto de muitas dessas regiões do interior, de facto, não terem muita gente? Eu percebo que sim, é evidente que é necessário que haja uma racionalização nos meios, mas, em primeiro lugar, essa racionalização não nos deve ser imposta do exterior, como aparentemente terá sido o caso. E, em segundo lugar, situações havia em que, provavelmente, não se justificaria que determinados tribunais estivessem encerrados. Mas, ainda assim, eu devo dizer uma coisa, eu não sei até que ponto não se justifica, em nome de um interesse mais elevado, que é o da administração da justiça, que determinados tribunais com menor número de processos não continuem a funcionar em nome de um princípio de permanência do Estado. Muito bem, vamos só fazer um breve intervalo e voltamos dentro de breves instantes.